Bom dia, crianças, tudo bem? Bom, hoje é o último dia da semana. Amanhã nós não teremos aula, porque é dia dos professores. Então, hoje nós vamos terminar a nossa semana, tá? As atividades vocês têm que me entregar até amanhã, meio-dia. Passando desse horário, vocês ficarão com falta e com ocorrência, então não deixem isso acontecer. Tem algumas crianças que ainda não me enviaram as atividades. Vocês precisam enviar, tá bom? Então, vamos começar com português, oração e período, tá? Dessa folhinha aqui, ó, oração e período, da página 226 até a página 229. E vamos lá. Oração e período. Todo enunciado que contém apenas um verbo é chamado de oração. Então, tudo que tem apenas um verbo é uma oração. Olha aqui, ó. Celina Turchi conta sua trajetória. Celina é verbo? Não, é um substantivo próprio. Turchi é verbo? Não, é um substantivo próprio. Conta é verbo? Sim, vem do verbo contar. Então, aqui é verbo. Sua é verbo? Não, sua é um pronome de quê? Um pronome possessivo. Trajetória é verbo? Não, é um substantivo. Então, aqui tem apenas um verbo. Por conter só um verbo nessa frase, eu falo que essa frase é uma oração, tá? Então, isso que eu acabei de explicar para vocês, vocês vão escrever aqui. Por que aqui é uma oração? Porque contém apenas um verbo nessa frase. A frase com verbo também recebe o nome de período. Em um período, há tantas orações quantos forem os verbos. Então, veja bem. Mulheres, sejam bem-vindas e aproveitem bem as oportunidades sem ideias preconcebidas. Nesse enunciado, há dois verbos. Quais são eles? Mulheres, sejam bem-vindas e aproveitem bem as oportunidades sem ideias preconcebidas. Então, sejam é um verbo e aproveitem é outro verbo. Tá vendo? Tem quantas orações nesse enunciado, nessa frase? Tem duas orações, ó. Mulheres, sejam bem-vindas. Acabou uma oração, tá vendo? Aí está separando com E. Aproveitem bem as oportunidades sem ideias preconcebidas. Então, nós temos duas orações. Temos aqui uma e temos aqui, até aqui, a outra, ó. Primeira, segunda. Há quantas orações no enunciado acima? Duas orações. Quando um enunciado é formado por uma única oração, ele é chamado de período simples. Então, quando o enunciado for igual a essa daqui, ó, com uma oração só, ele é um período simples. E quando ele tem duas, ele é chamado de outra forma que nós vamos ver. Mas vamos voltar aqui, ó. Ele tremia muito. Ele é o quê? É um pronome. Tremia é o verbo. Muito é o quê? É um advérbio de intensidade. Então, o verbo aqui, tremer, é uma oração, um período simples. O sangue sumiu de seu rosto. Sumiu é o único verbo que tem aqui. Então, é um período simples. Quando o enunciado é formado por mais de uma oração, ele é chamado de período composto. Então, olha lá. Aqui eu tenho uma oração. Ele tremia muito. Aí foi separado por outro. E o sangue sumiu de seu rosto. Então, tem duas frases que tem um verbo cada uma. Então, eu tenho um período composto, tá? Eu tenho duas orações. Então, recapitulando, oração é quando um enunciado tem um verbo. E aí pode ser chamado de período simples e período composto. Período simples é uma frase só, ó, uma oração só. Ele tremia muito. Esse é o simples. Agora, quando tem duas juntas, se torna período composto. Agora, vocês vão fazer as atividades.
tá? Releia este trecho da entrevista e copie os verbos. Então, vocês vão procurar os verbos aqui e vão copiar eles aqui. Há quantas orações no enunciado acima? Depois, vocês vão classificar os períodos em simples ou compostos. Agora, aqui, vocês vão fazer a produção textual. O que é? Nessa produção textual, está falando para vocês entrevistarem uma pessoa que morou já em outro país. Como é difícil a gente encontrar, vocês vão fazer outro tipo de entrevista. Vocês vão entrevistar alguém da casa de vocês, algum amigo. Vocês vão entrevistar, tá? Vocês vão se basear no quê? Na entrevista com a... Vocês vão se basear na entrevista com a Celina Turci, tá? Do jeito que foi elaboradas as perguntas. Olha lá, como que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, primeiramente, uma pequena biografia, um fato contando sobre a pessoa de quem vocês vão entrevistar. Por exemplo, eu vou entrevistar a minha mãe. Eu vou colocar aonde a minha mãe nasceu, por exemplo, Nilza Aparecida da Silva Vitor, nascida em Açaí, Paraná, tem tantos anos, é casada, tem filhos, a profissão, vou colocar isso, tá? Primeiro, uma pequena biografia lá, vocês vão colocar. E primeiro, entrevista com, o título é esse aqui, entrevista com. Vocês vão colocar a entrevista com quem vocês querem fazer. No meu exemplo, entrevista com Nilza Vitor, que é o nome da minha mãe. Vou colocar. Aí depois embaixo, no próximo parágrafozinho, eu vou colocar uma pequena introdução sobre a vida da minha mãe. Eu vou ler aqui, ó, como que foi escrito e vou me basear para tentar fazer parecido, tá? Como se fosse escrito para uma revista, certo? Depois eu vou fazer as perguntas. Tem que ser no mínimo 10 perguntas. Pergunta, resposta. Tem que ter o nome da pessoa, ó. Aqui é o nome da revista, tá vendo? Ó, Movimento Mulher 360. No caso, se fosse eu, Angelina, 2 pontinhos, coloca a minha pergunta. No caso de vocês, vou citar a Eloá. Eloá, 2 pontinhos, a pergunta. A Eloá tá entrevistando o pai dela. Aí ela vai colocar aqui, José Augusto, que é a resposta, tá? É isso que vocês vão fazer. Vão colocar pergunta, resposta, pergunta, resposta. 10 perguntas no mínimo, tá bom? Tentem responder com letra maiúscula, usando as pontuações, fazendo tudo certinho. E essa daqui é uma revisão e reescrita do que vocês vão fazer, vocês não precisam fazer. E aqui são dicas de leitura, tá? Vocês podem colar no caderno de português essas 2 folhinhas, é para colar. Fala galera, tudo bem? Ansiosos pro Enem? Muitão? Fiquem tranquilos, tô trazendo agora mais um Quer Que Eu Desenhe. Hoje vamos mapear a magia dos pronomes. Mas epa, calma aí, pera lá. Você já curtiu esse vídeo? Então aproveita para deixar seu like agora mesmo. Ajuda muito na divulgação do canal. Aproveita e clica no card aqui em cima para ver outros vídeos incríveis aqui do canal. Acessando o link na descrição do vídeo, você vai poder baixar esse mapa completo e em alta resolução, agora ou a qualquer momento do vídeo. Vamos começar. Qual a função dos pronomes? Bem, o melhor jeito de entender é pensar que pronomes são substitutos de nomes, isso mesmo. Eles servem para substituir substantivos ou adjetivos e, assim, evitar repetições. Por exemplo, na frase, Chico Buarque é um cantor e compositor brasileiro. Ele é uma referência da MPB. Chico Buarque e ele apontam para o mesmo ser no mundo, no caso Chico. Repetir palavras deixa seu texto cansativo. Por isso é importante entender como usar os pronomes, afinal, eles podem identificar as pessoas do discurso. Lembrando, são pessoas do diálogo a primeira pessoa, eu, no caso quem fala, e a segunda pessoa, tu. Tu aí do outro lado que nos ouve. A terceira pessoa não participa do discurso, mas é de quem se fala. Entendi. Que maravilha! E quais os tipos dos pronomes? Bem, eles poderão ser pronomes pessoais do caso reto, ou os famosos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Há também os pessoais do caso oblíquo, usados para complementar, não como sujeito da frase. Eles se dividem em átonos, me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, lhes, os, as, se.
Tônicos: mim, ti, ele, ela, nós, vós, eles, elas, si. Atenção! Os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos de preposição. Já os pronomes oblíquos átonos não são precedidos de preposição. Eles são ligados ao verbo por meio de próclise, antecedendo o verbo, ênclise, pós-posto ao verbo, mesóclise, no meio do verbo. Além dos pronomes pessoais, existem os pronomes de tratamento. São os Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Santidade, pronomes que você usa nas horas de falar com alguém importante, tipo Deus. Os pronomes possessivos indicam posse às 3 pessoas do discurso. Eles sempre concordam em número e gênero, com a coisa possuída, não com os possuídos. Pronomes demonstrativos são os que indicam a posição das coisas em relação às pessoas do discurso. Para a primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto. Para a segunda, esse, essa, esses, essas, isso. E terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Pronomes indefinidos têm sentido muito vago, genérico, e estão sempre em terceira pessoa. São eles: alguém, ninguém, algum, alguma, nenhum, nenhuma, um e outro, qual, cada macaco no seu galho, etc. Pronomes relativos são aqueles que se referem a um termo antecedente na oração, tais como que, o qual, cujo, quem, quanto, onde, como, quando. Exemplo: sou a garota papo firme que o Roberto falou. Nesse exemplo, que se refere à garota papo firme, que no caso eu sou mesmo, eu não nego. Voltando para a função do pronome dentro de um texto, ela pode ser anafórica, quando o pronome se refere a algo já dito, ou catafórica, quando antecipa um termo. Exemplo: qualquer um que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso. Os pronomes ele e dele se referem a o professor e têm função catafórica, já que antecipam o termo. Já nesse exemplo, a moça era bela e inteligente. Ela sabia que sua vida ainda estava por começar. Os pronomes se referem à moça, que tem função anafórica, vindo depois. Moça bela e inteligente, aproveita todas as dicas maravilhosas desse vídeo, além de ficar por dentro de todas as novidades do Descomplica. Já deu like? Então dá agora! Se inscreve aqui no canal e siga todas as nossas redes sociais. Quer esse mapa chocrível só pra você? Clique no link da descrição para baixá-lo em alta resolução. Comente aqui uma sugestão pra gente desenhar. Ou sei lá, comente qual o seu pronome preferido. Quero saber o que vocês acharam. Valeu, galera! Até o próximo Quer Que Eu Desenhe! Agora que vocês assistiram ao vídeo falando dos pronomes, nós vamos aprender mais um pronome, que são os pronomes indefinidos e pronomes relativos, tá? O que são os pronomes indefinidos? São aqueles que se referem ao substantivo de modo vago, impreciso ou genérico. Como assim? Alguma pessoa gosta de chocolate? Que pessoa? Fica vago, eu não sei quem é. Outro exemplo: várias pessoas gostam de chocolate. Mas quais pessoas? Tá? Ele não define quem é, fica indefinido. Outra coisa, todo mundo aqui torce pro Palmeiras? Todo mundo quem? Tá? Aí tem os pronomes indefinidos, os variáveis e os invariáveis, que eles não mudam, tá? Por exemplo, outro, ele é variável por quê? Porque eu posso falar outra. Nenhum, ele é variável por quê? Porque eu posso falar nenhuma, então ele varia. Invariáveis é que não tem como eu variar, tá? Não tem como eu colocar no feminino, no caso. E aqui os pronomes relativos, eles substituem a palavra ou a expressão que vem antes, tá? Eles vão ligar uma oração e substituem a oração, um termo já expresso na primeira pessoa. Então, veja bem. Os variáveis: o qual, a qual, os quais, cujo, cujas, quanto, quantas, tá? Esses são os relativos. Aí vocês vão fazer as atividades, tá? Que não são difíceis, são fáceis, até a página 314, tá? Então, é da página 312 até a 314, essa atividade de pronomes. Depois vocês vão entrar na receita, tá? Vocês vão criar uma receita.
Escreva os ingredientes e o modo de preparo. Não esqueça do título, o nome da receita. Tia Angelina, posso copiar uma receita? Ah, vamos ver. Crie uma receita. Tá escrito crie uma receita ou copie uma receita? Ah, crie uma receita. Então, vocês vão criar uma receita, tá? Pode inventar, usa criatividade. Ah, eu quero fazer um bolo de aranha, tá? Inventa, usa a criatividade de vocês. Podem olhar na internet, exemplos de receita, como que escreve uma receita, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui logo quando acabar esse vídeo, para vocês se basearem nesse exemplo, para vocês fazerem a receita de vocês, combinado? Bom, coloquei para vocês alguns exemplos de receitas, tá? Para vocês fazerem e se basearem nisso. Agora eu vou mandar para vocês a tarefa, tá bom?